noite intitulada Pelo Sangue. Aleluia! Você pode tomar nota aí desse tema, e ainda que você precise fazer as anotações, principalmente você que é líder de célula, não deixe que essa preocupação em anotar roube a sua possibilidade de glorificar com excelência o nome do Senhor. Bem, dê o seu melhor, glória a Deus, essa noite, o seu melhor, aleluia, porque o Senhor está nesse lugar. Amém? Queridos, e domingo passado nós tivemos uma ministração extraordinária intitulada Calvário, e nós estamos no mês de abril, onde nós caminhamos dentro dessa temática, de Páscoa. E o Senhor ministrou essa temática no meu coração pelo sangue, e coincidiu no dia da ceia do Senhor. Glória a Deus por isso. E nós queremos caminhar nesse entendimento com você. E dentro dessa temática, enquanto eu estava ali trabalhando ela, recebendo do Senhor alguns insights, eu lembrei de muitas canções lindas, tremendas. Pode liberar meu instrumental aí. E que a gente canta, que fala do sangue. Agora há pouco foi cantada uma. Mas uma que eu quero frisar para você aqui, eu acredito que você conhece e talvez até consiga cantar comigo essa canção aqui agora. Vamos ver? Vamos lá. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado na cruz do Calvário, os pecados carregou e derrubado livrou, com o sangue que mandou no Calvário. Todos, pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito demônio, mas agora tem amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Bem bonito. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui meu Salvador, queimado no pecador, no Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz seu mal, que oferece graça tal no Calvário. Todos. Somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia! Essa teve até divisão de voz por aí. Acho que era o Francisco Mário Vila. Queridos, essa temática é muito forte. O sangue em si é algo muito forte e muito poderoso, tanto a nível natural como a nível espiritual. A biologia e a medicina, ela entende que a melhor forma de se contactar, de entender algo acerca de alguma situação é através do exame de sangue.
de detectar, de descobrir, de esquadrinhar, é através do exame de sangue. O sangue é tão forte que tem gente que não se dá bem com ele. Um dos pontos em uma faculdade de medicina é esse teste do contato do aluno com o sangue. Tem aluno que depois desse teste ele continua o curso, e tem aluno que de lá ele procura outra área. Isso não dá para mim. Esse seria eu. Se eu fosse estudar medicina, daí para trás era o meu caso. Mas o sangue é algo poderoso. Tem gente que não gosta nem de tirar sangue, né? Nem um pouquinho para o exame. E agora que inventaram umas ampolas que só gira, e eles não querem tirar mais um pouquinho de sangue, não querem tirar 10 ampolas da gente agora. Antigamente só um pouquinho dava, agora quando tu olha para a mão da enfermeira, ela está trazendo mais ampola. Eu digo, tirar tudo. Deixa um pouquinho para me chegar em casa. Mas o sangue, queridos, é algo poderoso. Sabe por quê? Porque sangue é vida. Sangue é vida. O próprio Deus, lá em Levítico, quando ele começa a trazer diretrizes e mandamentos para o seu povo, ele traz uma instrução. E essa instrução foi: não coma a carne sufocada no sangue, porque o sangue é vida, e eu vou requerer de vós toda a vida. Diga comigo: sangue é vida. Aleluia. Queridos, e a Bíblia, ela tem um fio de escarlate que vai de Gênesis a Apocalipse. Já já você vai entender um pouco mais sobre esse fio de escarlate. Existe um fio que vai de Gênesis a Apocalipse. O texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 22, traz algumas revelações poderosas para nós. Você pode acompanhar comigo. Hebreus 10, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas pelo sangue. Quase todas as coisas são purificadas pelo sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há livramento. Sem derramamento de sangue não há uma cobertura no mundo espiritual. E a prova disso é quando nós vamos lá para Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 21, acontece, irmãos, não em Gênesis 3, 21, mas nesse contexto, acontece a maior catástrofe da raça humana. Pastor, qual foi a maior catástrofe da raça humana? Chama-se pecado, chama-se desobediência. Quando Adão, juntamente com sua esposa, ou eu poderia dizer, quando Eva, juntamente com seu esposo, caíram em desobediência e cometeram o primeiro pecado do homem, lá no Éden, Deus precisou prover a solução desta situação catastrófica. Queridos, Adão e Eva, eles já estavam nus lá no jardim. Eles já estavam nus. Mas a nudez deles, antes do pecado, não era uma nudez de vergonha. Não era uma nudez que prejudicava eles próprios. E não era uma nudez que os envergonhava diante de Deus. Era uma nudez natural. Era uma nudez sadia diante de Deus. E na verdade, antes do pecado, nem se considerava nudez. Mas quando o homem peca, que Deus vem na viração do dia
e Adão ouve os passos de Deus no Éden, ele se esconde. Antes ele não se escondia. Quando Deus vinha na viração do dia, irmãos, antes do pecado, acredito eu, que Adão corria ao encontro do Senhor. Uau, Senhor, o Senhor está aqui novamente, vamos conversar, eu quero te contar tanta coisa. Mas após o pecado, que Adão ouve as passadas de Deus, ele se esconde. E o Senhor está procurando Adão. Adão, onde é que você está, Adão? Ah, Senhor, eu ouvi o Senhor pelo jardim e me escondi, porque eu estou nu. Que história é essa? Quem te disse que você está nu? O pecado, irmãos, o pecado trouxe uma outra realidade para Adão. Mostrou algo que outrora ele não via. Na verdade, foi rasgado um véu. E o homem entra numa outra dimensão. A dimensão da desobediência. E a dimensão da recompensa por essa desobediência. Diga misericórdia. Quando o homem peca, ele se vê nu e envergonha-se diante de Deus. Eu vi que o Senhor estava chegando e eu me escondi. Resumindo, queridos, nós vamos agora para Gênesis 3:21. Deus precisou consertar a situação que o homem se meteu. E o texto diz: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Diga comigo: roupas ou vestes. O Senhor precisou consertar a bagunça que o ser humano fez. O texto deixa claro que a pele foi feita de quê? De um animal. Na verdade, está subentendido que essa pele é de um animal. E pensa comigo, ninguém tira uma pele de um animal sem matá-lo. Se tira lã, é possível tirar lã de uma ovelha sem matá-la. Agora uma pele, pensa comigo, nós estamos diante de um sacrifício. E nós estamos diante de um derramamento de sangue lá no Éden, para consertar uma situação causada no mundo espiritual. O erro cometido lá no Éden por Adão e Eva foi tão grave que foi necessário um sacrifício. O erro cometido por eles lá no Éden foi tão grave que foi necessário derramamento de sangue. Mas eu quero te dizer também que esse sangue, ele não foi derramado porque apenas Deus queria fazer um sacrifício, queria derramar um sangue. Não, tem propósito nisso. Queridos, Deus poderia gerar roupas ou vestimentas para Adão e Eva de uma outra forma. Deus poderia ter dito: haja roupas sobre vocês, e surgiria roupas. Sim ou não? Se ele disse: haja águas e haja divisão entre terra seca e águas, e houve. O que é uma peça de roupa para Deus, irmãos? Deus poderia ter feito roupas para Adão e Eva de uma árvore. Deus poderia ter feito roupas para Adão e Eva da própria terra, de onde ele criou o homem. Mas ele criou de pele. Então houve sacrifício. Se houve sacrifício, houve derramamento de sangue. E esse derramamento de sangue nos linka a 2000 anos atrás, quando outro derramamento de sangue precisou acontecer para resolver a maior crise da raça humana e o maior problema da raça humana, chamado pecado. O maior problema do ser humano não é a conta que nós devemos em alguma empresa dessa cidade, irmãos. O maior problema nosso não é o aluguel
desobediência e pecado. Mas o Senhor entra com provisão para nos dar a roupa que nós necessitamos quando nós estamos nus. Você sabia que tem muita gente nua por aí? Talvez até aqui agora possa ter alguém nu. Ah, pastor, não vi não. Está todo mundo bem vestido? Eu não estou falando de vestimentas naturais. Eu estou falando de vestimentas espirituais. Tem muita gente que a nível natural se veste super, hiper, bem. Mas no mundo espiritual, ela ainda está nua. E sabe o que é estar nu espiritualmente? É estar desprotegido, é estar cheio de vergonha, é estar vulnerável. E o pior de tudo é andar se escondendo de Deus. Deus está vindo ali, deixa eu me esconder. Porque é síndrome de Adão. Porque eu estou nu. Você já viu alguém se escondendo de Deus? Tem gente por aí, mas tem gente que não se acha digno de se aproximar de Deus. Provavelmente reconheça que está nu. Mas o nosso Deus é Deus provedor, amém? O nosso Deus é Deus que provê. Assim como Ele proveu lá no Éden roupas para vestir Adão e sua mulher, Ele continua confeccionando roupas para vestir a mim e a você. Você pode glorificar o nome do Senhor? O Senhor continua sendo provedor na minha e na sua vida. O Senhor continua confeccionando roupas no mundo espiritual para tapar a minha e a sua nudez. Eu quero desmistificar algo na mente de alguém aqui essa noite. A roupa natural que nós estamos usando agora, ela não vale nada no mundo espiritual. Seja qual for a marca. Se você comprou a sua roupa no Reino 10, do 20 ou do 1000, no mundo espiritual, a nossa roupa não vale nada. Inclusive tem gente que diz assim: eu vou dormir com uma roupa bem apresentável, porque se Jesus voltar e eu tiver que ir com roupa de baixo ou nu, eu não subo. Deixa de batata. E se Jesus voltar, eu estiver tomando banho, aí Jesus vai dizer: vou te dar 5 minutos para tu terminar de tomar banho. Eu buscar a igreja. E você que é casado, se a trombeta tocar, tu estiver no meio do mistério, te dá 3 minutos. Eu só tenho que interpretar hoje. Divaldo, interpreta bem. Não vou dormir de calça jeans e lá em casa, não. Negativo. A nossa roupa, irmãos, no mundo espiritual, ela não existe. Quando Jesus nos resgatar dessa terra, Ele vai nos dar roupas e vestes espirituais e celestiais. Seja qual for a marca que se mostra aqui embaixo, inclusive a Sede Santos, nem ela vai subir. É a maior marca do mundo. Eu preciso desse entendimento. A roupa que Deus confecciona para nós é uma roupa extraordinária. Ela é uma roupa espiritual que tapa de fato a nudez genuína do ser humano. Amém? Queridos, o texto de Hebreus deixa claro que quase todas as coisas são purificadas pelo sangue. E a parte B do versículo diz: sem derramamento de sangue não há perdão. A prova disso é que houve derramamento de sangue lá no Éden. A prova disso é que houve derramamento de
sangue lá no Egito, lá na terra de Gósen, onde os hebreus habitavam no Egito. Conforme Êxodo capítulo 12, você vai observar ali Deus trazendo instruções para Moisés e Arão. Presta atenção, irmãos. Deus designou 10 pragas sobre a terra do Egito. 9 delas Ele livrou os hebreus que moravam lá em Gósen, a mais ou menos 100 quilômetros da capital Cairo hoje. Presta atenção. De 10 pragas, 9 os hebreus não precisaram fazer nada e a praga não atingiu eles. Diga glória a Deus. Quando as águas do Nilo e todas as águas do Egito foram transformadas em sangue, lá em Gósen a água estava normal. Vai glorificando. Quando os animais do Egito morreram, lá em Gósen não morreram. Quando os piolhos invadiram o Egito, lá em Gósen não tinha uma leite, irmãos. Quando os gafanhotos invadiram o Egito, lá em Gósen não tinha gafanhoto. Quando a úlcera pegou os egípcios, não pegou os hebreus em Gósen. E assim sucessivamente. Quando as trevas invadiram o Egito, lá em Gósen, o sol estava brilhando como o sol de meio-dia. Aleluia! Deus deu livramento para o seu povo lá na terra de Gósen. E 9 pragas. Pastor, qual o detalhe da 10ª? Vem comigo. Na 10ª praga, lá em Êxodo 12, o Senhor chega para Moisés e Arão e traz uma instrução. Moisés e Arão, digam para o povo que nessa 10ª eles vão ter que fazer alguma coisa. Eita Jesus! Nas 9 eles não fizeram nada, ficaram só assistindo. Deus livrando. Mas na 10ª eles tiveram que fazer alguma coisa. E a instrução foi: pega um cordeiro macho, sem defeito, sacrifica, assa, come e usa o sangue. Diga comigo: sacrifício, assar, comer e usar o sangue. Eles tinham que fazer basicamente esses 4 passos: pegar o sangue e passar dos umbrais das portas. Pastor, por que em 9 Deus livrou sem eles fazerem nada, e na 10ª eles tiveram que ter uma atitude? E mais uma vez, nós somos linkados ao sangue de Jesus. Mais uma vez nós estamos linkados à pessoa de Jesus. Jesus morreu por toda a humanidade. Só que o ser humano precisa reconhecer o sacrifício da cruz, tomar posse do sangue e passar a sua vida. Tem gente que ouve uma palavra dessa, irmãos: eu preciso do sangue mesmo, né? Mas deixa para depois, ano que vem. Tem gente que ouve uma palavra dessa, mas diz assim: não, preciso desse sangue não creio nisso não. Pensa comigo, será se lá em Gósen, onde habitavam os hebreus, morreu algum hebreu primogênito? Eu acredito que sim. Sabe por quê? Porque gente é bicho teimoso. Provavelmente algum hebreu ouviu a instrução de Moisés, mas disse assim: não vou matar não. Eu nem vou matar, nem vou comer, nem vou usar o sangue. E presta atenção comigo: a única coisa que o anjo da morte ia respeitar era o sangue nos umbrais da casa. Mesmo sendo hebreu, tinha que caminhar em obediência à instrução. A instrução continua: Moisés e Arão dizendo:
o anjo da morte virá sobre toda a terra do Egito. Mas na casa em que ele chegar e tiver o sangue nos umbrais das portas, ele vai passar por cima. Diga comigo. Glória a Deus. Mais uma vez. Sabe o que significa esse termo, passar por cima? Páscoa. Glória a Deus. A palavra Páscoa significa passar por cima. O anjo da morte chega e quando ele vê o sinal, que é o sangue do cordeiro, ele é obrigado a respeitar o sinal. Tem sinal aí? O anjo da morte, ou seja, o mundo espiritual, tem obrigação de respeitar o sinal. E o sinal é nada mais e nada menos que o sangue do cordeiro. Irmãos, pensa comigo. Se o anjo da morte precisou respeitar o sangue de um cordeiro quadrúpede, quanto mais o inimigo não precisa respeitar hoje o sangue do cordeiro de Deus, chamado Jesus Cristo. É esse sangue que é espargido sobre nós hoje. Hoje o sangue continua sendo um sinal. Hoje o sangue continua sendo a moeda. Hoje o sangue continua sendo o elemento que Deus usa para cobrir a nossa nudez. O sacrifício do Éden já simbolizava Jesus. O sacrifício de Mose já simbolizava Jesus. O sacrifício de Moriá também já simbolizava Jesus. Abraão sobe o monte com Isaac, seu filho, para sacrificar ao Senhor. E eles subiram o monte com todo o aparato para o sacrifício. Prepararam o altar, prepararam a lenha, preparou o cutelo, preparou o fogo. E Isaac disse: papai, está tudo pronto, está tudo muito lindo, o nosso culto vai ser uma bênção para o nosso Deus, mas parece que está faltando o cordeiro no sacrifício. Irmãos, nesse momento, o próprio Isaac já simbolizava Jesus e também a mim e a você. E Abraão olha para Isaac e diz: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Lembra do Deus que proveu lá no Éden? Ele também estava em Moriá. O mesmo Deus que proveu um sacrifício para gerar roupas para Adão e sua mulher no Éden, foi o mesmo Deus que proveu o cordeiro lá em Moriá. Quando Abraão e Isaac estão naquele dilema de cadê o cordeiro está preso sobre os arbustos. E eles tomam aquele cordeiro e fazem um sacrifício de adoração a Deus. Aquele cordeiro dos arbustos, ele já tipificava Jesus Cristo de Nazaré, que morreu no meu e no seu lugar. Sabe a cruz do Calvário, irmãos? Sabe os flagelos que Jesus suportou no Calvário? Era para mim e para você. Sabe, todo o sofrimento da cruz não era para Jesus, ele era para mim e para você, porque foi eu e você, fomos nós que causamos esse dano. Não foi Jesus, a culpa não era dele. A Bíblia deixa claro que ele foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo e inocente. Jesus não tinha culpa alguma, a culpa era minha e sua, mas ele se entregou. Ele se entregou, como a Bíblia deixa claro: ninguém toma a minha vida, eu mesmo dou. Eu mesmo dou a minha vida. Foi Jesus que se entregou, irmãos. Jesus não foi preso, ele se entregou. Jesus não foi assassinado, ele se entregou.
investigarmos e descobrir quem foi o real responsável pela morte de Jesus, eu te digo, não foram os romanos, não foram os judeus, não foram os fariseus, não foram os saduceus, não foram os escribas. O responsável pela morte de Jesus foi o próprio Deus, porque Ele é Deus provedor. E Ele disse consigo, ao invés do Carlos, que não vai resolver a situação, eu dou o meu filho. Ao invés da Rayane, que não vai resolver a situação, só vai sofrer de graça, eu dou o meu filho, que de fato vai resolver o problema deles no mundo espiritual. Sabe, queridos, e a própria Bíblia diz que Deus amou fazer isso. Parece um absurdo, né? A Bíblia diz que Deus amou moer a Jesus, porque Ele foi moído. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi dilacerado pelas nossas transgressões. Alguns filmes, irmãos, que a gente vê por aí, simbolizando a morte de Jesus, eles reduzem os flagelos, eles reduzem a potência da ignorância romana em flagelar alguém numa cruz. E toda aquela dor Ele sofreu por mim e por você. E Deus amou fazer isso. Sabe por quê? Porque enquanto Jesus estava no Calvário, Deus estava plantando para gerar milhões. Deus estava dizendo ali, eu estou entregando para gerar milhões. Eu estou moendo para gerar milhões de filhos que vão me adorar. Eu estou dilacerando mas esse vai gerar cópias iguais a ele. Tem alguma cópia de Jesus aqui? Esse é o propósito de Deus, queridos. Foi por isso que Deus amou moer a Jesus. Não é porque ele é carrasco, mas porque Deus entendia a gravidade da situação. Deus entendia a gravidade, irmãos, do problema que foi gerado no mundo espiritual. Somente um sacrifício poderia resolver, e não era um sacrifício qualquer. Precisava ser o sacrifício do unigênito, precisava ser o sacrifício do Filho de Deus, precisava ser o sacrifício de Jesus, para de fato resolver a dívida que nós tínhamos no mundo espiritual. Eu disse tínhamos, porque a dívida já foi paga. Diga para a pessoa que está do seu lado, no mundo espiritual, você não deve mais nada. Glória a Deus. Alguém pode se alegrar com isso? Aplauda, glorifique, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Diga para o seu irmão com carinho aí, se você nega alguma coisa na loja de Marabá. Mas se você acha que devia, diga aí, se você acha que devia alguma coisa no mundo espiritual, já está pago. Pastor, por que foi pago? Pelo sangue, fomos redimidos, sim, Pelo sangue da forte, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia! O nosso Deus é provedor. Ele proveu lá no Éden, Ele proveu lá em Moriá, Ele proveu lá em Gósen, para dar livramento, para trazer perdão, para consertar o que se havia quebrado.
A Bíblia diz, queridos, e essa canção que nós cantamos, diz que nós somos redimidos. E eu quero falar para você o que redimir faz. Quando a Bíblia diz, o sangue de Jesus nos redime, eu quero te dizer, o que é que o redimir faz? Preste atenção. Enquanto eu falo, você glorifica de verdade. O redimir liberta, recupera, paga a dívida, salva, perdoa, corrige e emenda. Aleluia! Nós estávamos aprisionados, mas fomos libertos. Nós estávamos corrompidos, mas fomos recuperados. Nós tínhamos uma dívida no mundo espiritual, mas foi paga. Nós estávamos carentes de salvação e hoje temos essa salvação. Nós havíamos cometido pecado, mas fomos perdoados. Nós estávamos quebrados, mas o sangue nos emenda. Isso é ser redimido. Toda vez que você falar essa palavra, eu sou redimido, nós somos tudo isso aqui: curado, liberto, salvo, perdoado, emendado, consertado. O sangue de Jesus foi vertido no Calvário para fazer eu e você prestar. Diga para o seu irmão, mas tem que ser um carinho. Diga, você vai prestar. Eu vou prestar. Diga. Só não presta quem não quer, porque não tem nada que o sangue de Jesus não conserte. Talvez algum cônjuge está lembrando do cônjuge aqui, está dizendo assim: será? Conserta lá de casa, conserta, bota o joelho no chão para tu ver uma coisa. Bota o joelho no chão e diz assim: Senhor, conserta o meu cônjuge pelo sangue de Jesus, que você vai ver o negócio acontecer. Conserta o meu filho, conserta o meu vizinho. Eita. Aleluia! Esse é o papel do sangue de Jesus, irmãos. Pastor, o que é mais que o sangue de Jesus fala? Se vai, segura aí. O sangue de Jesus é repelente. Quem crê nisso? O sangue de Jesus é repelente. A prova disso é que o sangue lá em Gósen já repeliu, irmãos, o espírito de morte. Imagina o de Jesus. Se o sangue de um cordeiro quadrúpede repeliu o espírito de morte, imagine o sangue de Jesus. Então já tenho que sair de casa. Um dos perfumes que eu tenho que usar é o sangue de Jesus. O creme. Jesus, passa aqui teu sangue. Estou indo para a igreja agora. Passa aqui o lanche do sangue e passa nas costas o sangue de Jesus. Estou indo viajar. Passa aqui, Jesus, o creme de sangue. O sangue de Jesus em mim, porque o sangue de Jesus é repelente e o mundo espiritual respeita o sangue de Jesus. Aleluia! Uma vez o apóstolo Paulo estava sendo usado por Deus, curando pessoas, libertando os aprisionados, e alguém viu isso e achou o máximo. Rapaz, que coisa linda! Ele ora, o enfermo é curado. Que maravilha! Ele tem um endemoniado, ele põe a mão, o demônio obedece e sai. Que coisa chocante. Aí ele vai querer imitar. Vou imitar Paulo. Doença sai, a doença não saía. Demônio sai. Aí o demônio olhou para ele e disse assim: eu conheço Paulo. Ele está marcado. Diga comigo: sinal. O demônio conhece o sinal. O inimigo sabe quem é marcado. O inimigo olhou para o camarada e disse assim: eu conheço Paulo, ele tem um sinal. Eu conheço o Deus de Paulo, ele manda em mim. Mas você conhece, você não está marcado. E taca para 10. Deus só tem. Sabe por quê? Você pode ter o músculo que for a nível natural. Você pode ser até mais forte do que eu.
Mas no mundo espiritual, esse músculo aqui, ou o céu, não resolve nadinha. Porque o mundo espiritual respeita o que é espiritual. Cada um do seu quadrado. No mundo natural, nós resolvemos algumas coisas, mas no mundo espiritual, somente arma espiritual. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, não são naturais, são espirituais e poderosas em Deus para demolir as fortalezas. Aleluia! A arma que Deus usa é no mundo espiritual. A ferramenta que o mundo espiritual respeita, ela também é espiritual, como o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é repelente, porque ele repele o mal. O sangue de Jesus é água, porque ele limpa as nossas vidas. O sangue de Jesus é purificador, porque ele nos purifica. E o sangue de Jesus também é moeda. Moeda, pastor, sim. Se eu quero fazer alguma transação no Brasil, eu preciso usar a moeda brasileira. Se eu preciso fazer alguma transação na Europa, eu preciso usar a moeda europeia. Mas se eu preciso resolver alguma coisa no mundo espiritual, eu preciso usar a moeda do mundo espiritual. E a moeda do mundo espiritual chama-se sangue. Detalhe, até as trevas sabem disso. Você sabia? Que até o reino das trevas sabe disso. Que a moeda no mundo espiritual chama-se sangue. Mas em se tratando de sangue, não há um maior que o dele. Não há um mais forte que o dele. Não há um mais poderoso que o dele. O sangue de Jesus derramado no Calvário. Só esse sangue perdoa pecados. Só esse sangue expulsa o maligno. Só esse sangue paga a dívida que nós tínhamos no mundo espiritual. Aleluia! Quero também falar para você que o sangue, na verdade quero falar para você do sinal. Quero trabalhar um pouco isso aqui. Diga comigo, sinal. Queridos, o Senhor, ele, ao longo da Bíblia, ele usa muitos sinais. Dentre eles, o arco. Deus fez uma aliança com Noé e disse assim: eu vou gerar um sinal que vai simbolizar minha aliança contigo, onde eu te prometo que nunca mais a terra será destruída por água. E surge o arco, muito conhecido como arco-íris. Ali é um sinal, mas eu não quero falar desse sinal. Eu quero continuar no sinal do sangue. Aleluia! O Senhor gerou um sinal lá em Gósen. Quem lembra do sinal? O sangue passado onde? Nos umbrais das portas. Era o único sinal que o anjo da morte ia respeitar. Quero falar para você de um outro sinal. Lá em Jericó, quando os espias de Josué, israelitas, vão espiar a terra de Jericó para posteriormente entrar em guerra com aquela cidade. Os espias estão ali e eles são perseguidos e eles são ajudados por uma mulher chamada Raabe. Diga-se de passagem, uma meretriz, uma mulher da vida. Mas ela foi o canal de Deus para proteger aqueles homens. Ela escondeu os homens na casa dela, irmãos. E ela, já conhecendo a fama do Deus de Israel, ela também entrou em aliança com aqueles soldados e disse: eu quero entrar em aliança com vocês. Eu já ouvi falar do que o Deus de vocês vem fazendo por aí. E eu sei que vocês vão invadir essa cidade, mas eu quero entrar em aliança com vocês. Assim como eu ajudei vocês, me ajuda também. Assim como eu fui canal para a vida de vocês ser poupada, poupa a minha também. E os soldados, irmãos, entram em aliança com Raabe e diz para ela: muito bem, nós temos uma aliança. Somente você, Raabe, e toda a sua família que estiver na sua casa
serão poupados. Mas para que isso aconteça, nós precisaremos de um sinal. Diga comigo. Raabe, nós vamos chegar quebrando tudo. Não vai escapar ninguém. Só você e a sua casa, por causa do sinal. E eles disseram: Raabe, você vai pegar um fio e vai colocar na sua janela, porque quando o exército entrar, somente a casa com o fio vai escapar, que é a sua. Irmãos, eles poderiam ter dito: coloca um fio amarelo, mas eles não falaram amarelo. Eles poderiam ter dito: coloca um fio azul, mas eles não falaram azul. Eles disseram: coloca um fio de escarlate. Você sabe o que é escarlate, irmãos? Você sabe qual é a cor escarlate? É essa aqui. Me presta aqui. Isso é um fio de escarlate, irmãos. Por que eles falaram vermelho, irmãos? Por que tinha que ser vermelho? Porque o sinal lá de Jericó também já simbolizava o sangue do Cordeiro. O sinal de Jericó já simbolizava o sangue de Jesus Cristo, que é um sinal que poupa a minha e a sua vida. Existe um sinal no mundo espiritual, irmãos, o sinal do sangue, e é esse sinal que poupa a nossa vida. É esse sinal, é esse sangue que traz o livramento que nós necessitamos. Sabe de uma coisa? A maior bênção que um ser humano precisa é ter esse sinal na sua vida, é ter esse sinal na sua casa, porque é esse sinal que poupa, é esse sinal que livra, é esse sinal que o mundo espiritual respeita. O exército invade Jericó e a única casa que foi poupada foi a casa do sinal. Deixa eu te perguntar uma coisa: na tua casa tem um sinal? Talvez alguns podem dizer glória a Deus, mas talvez outros precisam dizer misericórdia, porque eu ainda não tenho esse sinal. Você pode passar pelo hoje. Glória a Deus. Pastor, eu tinha esse sinal, só que o meu parece estar ficando em lares. Dá tempo de consertar hoje, para ele voltar a ser escarlate. Pastor, eu tinha esse sinal, mas parece que ele está assim meio apagado, está assim meio transparente. Não sei se é vermelho ou se é rosa, mas sei, perdeu a cor. Dá para avivar essa cor hoje. Diante de uma decisão, diante de uma vida de obediência, diante do Senhor. Assim como os hebreus precisavam obedecer a instrução dada para Moisés e Arão, nós precisamos caminhar em obediência. Assim como Raabe precisou caminhar no combinado com os soldados, nós temos que caminhar com o nosso combinado com o Senhor. Irmão, se Raabe tivesse esquecido de consolar o fio escarlate, a casa dela tinha sido destruída, juntamente com toda a família. Se Raabe tivesse ignorado a instrução, ela e a família tinha sido destruída. Hoje tem pessoas esquecendo da instrução. Diga misericórdia. Nós estamos aqui domingo após domingo, quarta após quarta, sábado após sábado, escolas após escolas, congressos após congressos, falando da instrução. E ainda tem gente que não caminha nela. E ainda tem gente que esquece de caminhar na instrução. Irmãos, não caminhar na instrução bíblica traz prejuízos graves. É verdade.
Deixa eu falar uma coisa para você que é provedor. Essa responsabilidade é muito forte para nós homens, mas ela é para todos. Talvez eu estou falando para uma mulher que é provedora no seu lar também hoje, para um homem que é provedor no seu lar hoje. Deixa eu falar uma coisa para você, provedor. A maior provisão que você pode gerar para a tua casa e para a tua família chama-se sangue de Jesus. Deixa o carro para depois, corre atrás do sangue. Deixa a casa linda para depois, corre atrás do sangue. Deixa o salário top de linha para depois, corre atrás do sangue. O sangue de Jesus precisa ser a maior prioridade na minha e na sua vida. O resto são detalhes. Não estou levantando uma bandeira de comodismo aqui não, irmãos. Eu sou o primeiro a instruir cada membro dessa igreja a estudar, a trabalhar, a se dedicar. Mas eu estou falando de prioridade. Tem gente que foca tanto no trabalho que esquece de buscar pelo sangue. Tem gente que foca tanto na faculdade que esquece de buscar pela proteção do sangue de Jesus. Tem pai de família que se preocupa tanto em montar o alimento dentro de casa, que não põe a principal coisa que a família dele precisa, chamada cobertura do sangue de Jeová. Você quer deixar um legado para os seus filhos? Cubra eles. Cubra eles. Assim como Raabe protegeu a sua família, assim como Raabe foi uma peça fundamental para a salvação da sua casa, seja você também hoje. Chegue na sua casa hoje, faça uma reunião com a sua família e diga: a partir de hoje, a prioridade dessa casa será buscar Deus. A partir de hoje, a prioridade dessa casa será ser revestido pelo sangue de Jesus. A partir de hoje, a prioridade dessa casa será resolver a dívida que nós tínhamos no mundo espiritual. Não procurar pagá-la, porque já está paga, mas receber ela do Senhor. Para você entender, irmãos, como é as coisas. Já tem uma coisa paga e tem gente que ainda não quer. Se eu falasse hoje para alguém aqui: amanhã pela manhã eu vou numa concessionária pagar um carro para você e à tarde você pode pegar. Meio-dia a pessoa está na concessionária querendo carro. Mas quando a gente diz: existe uma bênção gigantesca para você no mundo espiritual, a sua dívida está paga, vai lá e recebe ela, recebe o bálsamo dessa dívida paga, a pessoa fica assim: será? É dele. Depois eu pego, depois eu vou. Você entendeu como é o ser humano, irmãos? Algo natural, a gente corre atrás ontem, mas algo de suma importância para a nossa vida, a pessoa fica protelando. Depois eu faço, depois eu vou, depois eu tomo essa decisão. Uma decisão que era para ser tomada o quanto antes. Quisera eu ter conhecido esse caminho, irmãos, desde o meu berço. 17 anos da minha vida ainda foi no Egito, ainda foi do outro lado. Mas nós estamos aqui. Fomos lavados pelo sangue de Jesus. Estamos sendo lavados diariamente pelo sangue de Jesus. E continuaremos sendo até que Ele volte. Aleluia. O sinal precisa estar sobre nós. O primeiro sinal que eu falei para você foi lá em Gósen. O segundo foi lá em Jericó. E o terceiro, ele foi gerado lá no Calvário pelo sangue de Jesus. Esse sinal precisa estar estampado nas nossas vidas. Por onde nós formos, por onde nós passarmos, o sangue de Jesus precisa estar em nós. Queridos, e outra coisa importante que eu preciso te falar: vamos valorizar esse sangue.
Vamos valorizar esse sacrifício feito por nós. Tem gente que não valoriza. Tem gente que ainda vive uma vida dissoluta, de pecado e de desobediência, mesmo conhecendo tudo isso que eu estou falando aqui. Tem gente que peca segunda-feira, já pensando em pedir perdão terça, para pecar quarta e pedir perdão quinta-feira. Deixa eu te falar uma coisa. Conhecendo o Evangelho como nós conhecemos, toda vez que nós pecamos, nós estamos crucificando a Jesus novamente. Diga misericórdia. Se eu já conheço, irmãos, o poder da cruz, se eu já conheço o poder do sangue derramado por mim, toda vez que eu peco, eu estou crucificando Jesus novamente. Ou eu estou dizendo, esse sacrifício aí não é nada. Eu preciso valorizar, porque foi pago um alto preço para resolver uma situação minha e sua no mundo espiritual. Aleluia! Quero convidar o Ministério de Louvor a estar subindo para nós caminhar para o encerramento deste culto. Fique de pé, igreja, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que você estivesse em oração nesse momento. Se você entende que precisa orar agradecendo, agradeça. Se você entende que precisa orar confessando pecados, confesse. Se você entende que precisa orar entregando a sua vida para o Senhor aí, na sua alma,